Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Estamos saudando vocês todos da comunidade Paz e Bem e todos os que nos seguem da TV 247, da Universidade Livre Pampédia, dos nossos blogs da Universidade Livre. Estamos aqui recebendo hoje uma pessoa muito querida. Eu e Maurício Zanolini estamos recebendo o pastor, doutor em Ciências da Religião, Luiz Carlos Ramos, e que é também um professor convidado da nossa Universidade Livre Pampédia, que colabora conosco e nós temos um diálogo bastante fecundo. Seja bem-vindo, Luiz Carlos, aqui no nosso programa. Estamos muito felizes que você está aqui conosco. Eu agradeço demais pelo convite. Obrigado. Pode ir. Então, nós vamos começar antes, como a gente sempre faz, fazer uma pequena leitura de um parágrafo muito bonito do Martin Luther King, já que nós vamos hoje trabalhar a questão do protestantismo, da reforma, nos seus aspectos progressistas, né? Então, vamos citar um dos maiores líderes, né, do protestantismo contemporâneo, que foi Martin Luther King. E ele diz o seguinte, num discurso que o Maurício Zanolini traduziu para o português, que ainda está inédito, que se chama Para Onde Vamos a Partir Daqui, ele diz o seguinte: a outra coisa é que estou interessado num mundo melhor, estou interessado na justiça, estou interessado na irmandade, estou interessado na verdade. E quando alguém quer essas coisas, não pode nunca defender a violência, porque pela violência você pode matar um assassino, mas você não pode matar o assassinato. Pela violência, você pode matar o mentiroso, mas não pode estabelecer a verdade. Pela violência, você pode matar aquele que odeia, mas não pode matar o ódio. A escuridão não pode dar cabo da escuridão, apenas a luz pode fazer isso. Eu vos digo que também decidi permanecer com o amor, pois sei que o amor é, em última análise, a única resposta para os problemas da humanidade. Então, esse trecho maravilhoso para a gente iniciar aqui as nossas conversas e reflexões. Eu vou começar com uma pergunta provocativa, Luiz Carlos. O protestantismo é, de fato, o patrocinador ou a ideologia do capitalismo? Ou nós temos o protestantismo que se opõe a esse sistema injusto, esse sistema desigual em que nós vivemos? Dora, primeiro, muito bom dia, obrigado pelo convite. Eu quero dizer que eu tenho apreciado muito os seus programas, as suas falas. E, aliás, a partir do seu próprio nome, né, Dora, encontre já é um encontro gostoso. Obrigado por esse encontro. A sua pergunta é muito perspicaz e é óbvio, né, que não há um protestantismo. E ainda bem, algumas dessas expressões do protestantismo nos fazem, de fato, até ter vergonha dele, mas há outros que são realmente assim, encantadores. Por exemplo, eu tive a sorte de ser criado num contexto de uma igreja bastante tradicional até, mas com inspirações maravilhosas. Por exemplo, na minha infância e adolescência, eu tive pastores muito lúcidos que admiravam, por exemplo, para você ter uma ideia, eram assim, as referências deles nas pregações eram pessoas como Gandhi, como que você comentou já num dos seus programas, Albert Schweitzer, que é uma pessoa extraordinária, né? Também já fiz boas palavras para o bom dia. Eu assisti, maravilhoso. Martin Luther King. Então, você tem uma vertente do protestantismo que é extraordinária. O próprio John Wesley, que é da minha tradição, eu sou metodista. Então, eu tive esse privilégio de conhecer esse lado de um protestantismo que está, de certa forma, na contramão desse estereótipo de um protestantismo muito mais individualista e capitalista. Então, sim, eu queria dizer que, quer dizer, sim e não, quer dizer, o protestantismo talvez esteja, ele seja usado para fundamentar o capitalismo, como Max Weber, por exemplo, apresenta, embora, como eu estava comentando antes, o Max Weber se inspira nos seguidores de Calvino, os que vieram depois dele, não em Calvino exatamente, ele não cita, por exemplo, as Institutas, que são a obra principal, né, de Calvino. Ali, o Calvino em nenhum momento defende questões assim explicitamente capitalistas, embora ele tenha algumas
considerações bastante interessantes. Mas só para tentar resgatar um pouquinho da história do Calvino, é que Genebra foi uma primeira experiência democrática e era um lugar de acolhimento de todos aqueles que eram perseguidos em outros países. O próprio Calvino era um exilado, ele fugiu perseguido, né? A família dele perseguida da França, os huguenotes não eram admitidos, não eram tolerados, e lá em Genebra essas pessoas tinham o direito, né, a alguma liberdade, essa valorização da liberdade na convivência. É verdade que depois ele foi se institucionalizando bastante, mas mesmo assim acho que tem ali alguma coisa que se salva. O que é importante dizer assim que nunca a gente tem só o trigo de um lado e o joio do outro, eles estão meio entremeados, e é muito difícil a gente separar uma coisa sem jogar fora a outra também, né? Já dizia o Evangelho. Aliás, é a leitura do Evangelho do domingo passado. Na igreja cristã Verdade. de geral, assim, né? As coisas não são maniqueístas, né? Não são são, maniqueístas. não são. Então, acho que é isso. O protestantismo produziu coisas maravilhosas, mas também produziu coisas muito questionáveis e que a gente deve deixar de lado no meio do caminho. Uhum, uhum. E você quer, assim, falar um pouco, por exemplo, quais são, no passado, ali, lá no início da reforma, aliás, até dentro dos pré-reformadores, Wycliffe, Jan Hus e depois o próprio Lutero, o que eles trouxeram como novidade progressista? Porque, de certa maneira, eles estavam se opondo, né, a um medievalismo, a uma opressão da fé, né? Quer dizer, porque a reforma foi um grito de libertação da razão humana, né? Da autonomia, digamos, da fé, né? Pelo menos nesse sentido, a gente pode dizer que toda a reforma caminhou nessa direção, né? Quando surgiu a reforma, né? Perfeito. Assim como você disse, Hus e Wycliffe, por exemplo, cada um no seu lugar, um na Inglaterra, outro lá na atual República Tcheca, né? Hoje, Praga, ali naquela região, eles foram questionadores. Então, esse pensamento crítico que você também tanto valoriza nos seus diálogos e crítica, né? Eles foram capazes de fazer essa análise de uma conjuntura e terem a coragem de tentar inverter e virar a pirâmide. Portanto, eles são revolucionários. Quando eles questionam certas coisas que estavam assim estabelecidas. Uma delas é justamente essa coisa do poder econômico da igreja. Então, quando eles questionam o poder econômico da igreja, faz com que o camponês lá pense assim, mas se eu posso questionar a riqueza da igreja, por que eu não posso questionar a riqueza do senhor feudal aqui? E aí esse movimento motivou algumas revoluções dos camponeses. Alguns apoiaram, Lutero, infelizmente, não, ele acaba ficando do lado, né, contra os camponeses, vamos dizer assim. Essa é uma falha do Lutero, porque ele conseguiu enfrentar a igreja, mas não conseguiu enfrentar o poder econômico do seu tempo, né? Pelo menos em O parte. Thomas Müntzer, que foi quem liderou, né? Isso. Esse é um outro cara super revolucionário. Se a gente pensar nisso, que de certa forma o cristianismo instiga esse tipo de inversão das pirâmides. A revolução é isso, é pegar o que está embaixo e colocar em cima. Então, em alguns aspectos, sim, eles foram revolucionários, com certos limites. Então, uma das coisas mais importantes, eu acho, é esse questionamento da riqueza da igreja e a necessidade de que a igreja fosse pobre com os pobres. Essa é um pouco meio tônica de todos esses. A outra questão que eles valorizam demais é a liberdade individual, porque esse tema da liberdade é da modernidade. O indivíduo não existia, né? O que existia era a sociedade medieval, todo mundo submisso à igreja, etc. Não havia essa liberdade de interpretação, liberdade de leitura das escrituras, liberdade de tomar decisões, enfim, nem com quem você casava, você não tinha liberdade para nada. E esse mundo moderno vem com essa valorização do indivíduo. Então, vamos pensar assim, se a gente fosse falar meio linguagem contemporânea, seria uma valorização dos direitos fundamentais da pessoa, ou do indivíduo humano. Ainda não tem tanto essa preocupação coletiva, da coletividade. O que eles fazem é questionar a hierarquia e valorizar o indivíduo. É um passo, mas é um passo ainda um tanto limitado, né? Mas é um passo importante, sem dúvida. Então, aí, fala um pouco também, que acho que as pessoas em geral não conhecem, né, da tradição metodista, o seu fundador, o Wesley, o que ele trouxe de novidade, digamos, no cenário. Conta um pouco sobre isso, né? John Wesley é uma figura enigmática interessantíssima, porque ele é anglicano, né, episcopal anglicano, vive na Inglaterra, século XVIII,
se tornou um grande líder, que começa com um movimento dentro de uma universidade. O nome metodista é porque ele e o grupo de amigos dele eram muito metódicos nessa coisa do estudo, né? Eram muito rigorosos no comportamento e tal. Mas o que é bacana de enfatizar agora, pelo nosso tempo, é o fato das transformações sociais que eles promoveram. Então, o movimento de Wesley assim, é uma espécie de composição entre o que a gente tem do catolicismo anglicano, do catolicismo na Inglaterra, da Igreja Anglicana, e da reforma protestante com as influências que ele tem também, especialmente de Lutero. E ali, ele era um leitor também dos místicos, dos pais da igreja, e isso fez com que ele desenvolvesse uma sensibilidade muito forte para com essa questão dos pobres. E ele achava, então, que o cristianismo não podia ser só um cristianismo de piedade, de devoção para com Deus, mas tinha que ser um cristianismo de misericórdia, de ação efetiva, de socorro para os necessitados. E aí, veja só, aqui também a gente está caminhando nessa consciência progressista dos protestantes, porque até então, vamos dizer, geralmente a prática da caridade sempre foi enfatizada pelo cristianismo desde os seus primórdios, mas geralmente era uma atitude paternalista, era assim, quem pode ajudando quem não pode. E ali o Wesley está meio no meio do caminho, porque ele começa a mudar um pouco essas coisas. Ele vendo as necessidades das pessoas, ele não se contenta em só dar uma ajuda, sabe, dar uma roupa para quem está com frio, mas ele começa a questionar por que essa pessoa não tem essa roupa, por que ele está desempregado, por que ele está passando fome, por que aquelas crianças não aprendem a ler e escrever. E ele começa a criar movimentos. Uma das coisas, pelo que a gente sabe, ele criou farmácias populares para doar se fosse preciso, mas para vender a preços muito populares medicamentos. Bancos de emprego, porque ele sabia assim, se a pessoa está passando fome porque não tem trabalho. Aí quando ele criou um banco de empregos para colocar essas pessoas que estavam desocupadas, ele descobriu que elas não tinham qualificação. Então também ele começou a treinar essas pessoas para elas terem uma profissão. A questão das crianças que eram analfabetas. Esses meninos trabalhavam nas minas 12, 13, 14 horas por dia, de sábado a sábado, de segunda a sábado, e só tinha um domingo. Então ele começa, os metodistas criam uma escola, que depois ficou conhecida como escola dominical, que era para ensinar essas crianças a ler e escrever. Então não era uma aula de catequese para ensinar as coisas espirituais. Eles ensinavam através da Bíblia, então as coisas eram meio misturadas, mas era para ensinar a ler, escrever, somar, diminuir, multiplicar, né, dividir, era para isso. Então foi uma coisa bem interessante. Nesse sentido, isso é uma das coisas que eu tenho que ressaltar, né? Que como estudo da história da educação, a questão da reforma trouxe a necessidade da alfabetização do povo justamente para ler a Bíblia. Isso já era uma demanda do próprio Lutero, né? E depois de outros reformadores, e todos os movimentos de reforma se interessaram muito pela educação. O pré-reformador, o Jan Hus, dentro dessa tradição dele, nasceu o grande, dos maiores educadores de todos os tempos, que é Jan Amos Comenius, né? Comenius, sim. E justamente queria educar a educação para todos, a educação universal, a Pampédia, e vem dessa inspiração de que era preciso todos serem alfabetizados, todos terem acesso à educação, para poderem também fazer o livre exame da Bíblia, né? Que era uma das... Inclusive as meninas, as mulheres, isso é maravilhoso. Sim. Exatamente. E só vou complementar com mais uma informação sobre o Wesley, para fechar aquele capítulozinho do Wesley, é que o primeiro registro que se tem de um sindicato de trabalhadores na Inglaterra foi fundado por metodistas, por um grupo de metodistas. Sabe, trabalho nas prisões e tal, um monte de coisas. Mas havia essa... Então, nós estamos numa transição daquilo que se faz em termos de ação social, como atitude paternalista, para aquela que começa a afetar, a tratar as causas da opressão, as causas da miséria, as causas, né, do analfabetismo, da falta de saúde. Isso é bem interessante. Só situando historicamente, Wesley viveu no século XVIII, né? 1603 a 1791, estou vendo aqui. Ou seja, ele já estava
dentro da Revolução Industrial, né? Na segunda metade do século XVIII, já estava dentro da Revolução Industrial. Um outro grupo que me atrai demais, eu não sei se vocês consideram protestantes mesmo, mas eu acho fascinante a história dos Quakers, né? Sim, maravilhoso. Assim. Porque eles, eu já estudei bastante, e eles são considerados, inclusive, como predecessores do anarquismo, que é uma vertente que eu gosto muito, né? Pelo seu pacifismo, pelas suas atitudes assim muito de vanguarda, né? Eles eram abolicionistas, eles foram os primeiros a cuidar também dos doentes mentais de uma maneira humanizada, né? E tinham comunidades que se autogeriam. Então, eu acho essa história fascinante. Também nasceu lá no Reino Unido e foi para os Estados Unidos. Né? Sim. Sim. Inclusive, um dos comentaristas bíblicos que eu mais admiro é o Chad Mears, é um Quaker que publicou, tem um comentário dele sobre o Evangelho de Marcos que é fantástico, publicado pela Paulinas. Paulos ou Paulinas, eu me confundo, mas acho que é uma dessas editoras. É um comentário de primeiríssima mão. Sim, a gente considera eles são cristãos e tudo mais, e esse pacifismo deles é maravilhoso. Eles estão também desde o início nessa coisa do movimento ecumênico. O movimento ecumênico é outra coisa importantíssima de ser ressaltado, que tem hoje o Conselho Mundial de Igrejas, né, que nasce lá numa assembleia, num congresso que aconteceu em Edimburgo, em 1910, que os cristãos se reuniram, os evangélicos, né, os protestantes se reuniram para falar da missão ao mundo. Aí surgiu, inclusive, discussões se deveriam evangelizar a América Latina ou não, porque a América Latina era católica, aí tinha gente que achava que católico não era cristão, outro que achava que católico era cristão, eles brigaram um pouco por isso, mas foi muito interessante porque esse movimento ecumênico moderno nasce com esse grupo, ali tem os menonitas também são pacifistas, é um grupo muito interessante. Esses grupos estão todos nesse movimento inicial de cooperação, que eles entenderam que a missão não era para ser, eu vou lá para fundar uma igreja batista, eu vou lá para fundar uma igreja metodista, não, eu vou lá para espalhar o evangelho. Era uma outra ideia bem bacana também que surgiu. E grande parte desses movimentos se associaram a essa coisa da educação, de movimentos sociais, de promoção dos ativismos de grupos populares, né? Assim, enfim, a ideia é que o evangelho não vai sozinho, não vai só uma comunicação de palavras, mas é uma comunicação de vida e vida abundante. A pessoa tem que ter vida boa, não é essa um pouco a ideia. Então, mas uma coisa que eu acho interessante do que você estava dizendo, quer dizer, comparar um pouco com a teologia católica, né? Por serem perseguidos, né? Por partirem desse lugar, de lugar do perseguido, e buscando, então, um espaço para ter liberdade, buscando, então, se solidarizar com outros perseguidos para ganhar força nessa construção, a teologia protestante ela começa muito mais progressista do que a católica, que já estava muito engessada, né? Porque a teologia católica avança muito, mas já no século XX. Né? Sim. E aí ela realmente avança nessa questão social, também depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um evento muito forte para o mundo todo e fez todo mundo refletir de novo a respeito dessas questões. Mas a teologia protestante já vem pensando na Revolução Industrial do século XVIII, depois em todo o século XIX, ela está muito mais ligada às questões sociais, e a católica chega atrasada nesse debate. Né? Exatamente. E se você for pesquisar a história do Conselho Mundial de Igrejas, você vai ver isso, exatamente. Os protestantes muito envolvidos com as questões do bem-estar e da transformação social. Sem querer ser presunçoso, mas isso influenciou o Conselho Vaticano II. Claro. O Conselho Vaticano II convidou, inclusive, colaboradores, observadores protestantes para participarem, e, em grande parte, muitas das mudanças que aconteceram em termos litúrgicos, mas também em termos eclesiológicos, foi com a contribuição desses observadores e convidados protestantes, o que é muito bonito de ver. E aí vai desembocar depois, mais na frente, na teologia da libertação, que você vê, é uma aproximação com o protestantismo, esse protestantismo que eu estou mencionando, né, é muito grande. O protestantismo é que vai desviar. A teologia ecumênica
que proposta pela Igreja Católica, ela é só nos anos 60, 70, quer dizer, é uma coisa, Sim. mas ela Sim. bebe nessa fonte lá do começo do século XX, que os protestantes já Exatamente. estavam pensando nisso. É o que você está dizendo agora, né, de uma certa inserção no Vaticano II de protestantes, me lembra o seguinte, né, no final, Lutero conseguiu o que queria, reformar a igreja. Não é? Assim, meio por tabela, Demorou mas um pouco, né? Mas demorou uns Viu, 500 Maurício? anos. Maurício, falando um pouquinho dessa coisa de precursor, né, que o protestantismo faz dessa transformação na Igreja Católica, a gente tem esse grande movimento que é o do evangelho social, do social gospel nos Estados Unidos, século XVIII para XIX, né? Você vê, antes, né? Que também acho que começa meio paternalista, a ideia é assim, o evangelho não pode ser só de palavra, a gente tem que fazer uma ação mesmo. Então, lá naquelas regiões ali, Nova York, tudo havia os guetos, havia as pessoas passando fome, gente morando na rua, aquela coisa toda, desempregados, analfabetos. Também eles começaram a se preocupar com isso, né? De um primeiro momento paternalista, mas depois eles começaram a questionar e justamente buscar qual é a causa dessa miséria. E aí tem um camarada que vale a pena a gente conhecer, chamado Walter Rauschenbusch, era um pastor batista que era também professor de teologia, de uma sensibilidade maravilhosa, assim, os textos pastorais dele são muito bonitos, as orações e tudo, mas também os textos teológicos de uma densidade muito grande. E pelo que nos consta, ele é um dos primeiros a tentar escrever sobre a aproximação entre marxismo e cristianismo, não para criticar, porque para criticar sempre teve, né? O marxismo é do diabo e o cristianismo é de Deus. Não, ele tentou mostrar como que havia muitas possibilidades de aproximação, coisa que a teologia da libertação só vai fazer lá no final dos anos 60 e início dos anos 70. Né? Mais de 100 anos depois. E tudo mais. E esse movimento já fazia lá, e inspirou muita gente. Para você ter uma ideia, tem um professor chamado Richard Shaw, que é também considerado um dos precursores da teologia da libertação aqui no Brasil e na América Latina, foi professor aqui em Campinas do Seminário Presbiteriano do Sul, seminário onde eu estudei, o seminário onde o Rubem Alves estudou. O Rubem Alves foi aluno, discípulo desse Richard Shaw. Esse Richard Shaw deu aula nos anos 50, anos 60, nesse seminário, e com a ditadura ele foi expatriado, ele foi mandado embora, de volta para os Estados Unidos. Mesmo assim, naquela época que ele estava ali, era uma época de efervescência, ele encantou muito da juventude da época. O Rubem Alves foi um deles, né? E o Rubem Alves é um dos iniciadores da teologia da libertação. Né? Isso. Daí o Rubem Alves também vai ser mais ou menos pressionado aqui na época da ditadura, ele tem que sair do país para não ser preso, e ele vai estudar em Princeton. Lá em Princeton ele escreve uma tese doutoral. A tese dele, o título do trabalho que ele escreveu era Para uma Teologia da Libertação. Quando isso foi para ser publicado, o editor falou, isso aqui não dá comércio, não dá Ibope, não, vamos mudar o nome. E aí, nessa mesma época, tinha um camarada na Europa fazendo muito sucesso, que era daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas que escreveu a Teologia da Esperança, e era isso que estava na crista da onda. Falou, vamos mudar esse nome aqui de Teologia da Libertação para Teologia da Esperança. Não é Multman. É Multman, Jürgen Multman, né? Acho que é isso. Nossa, gente, depois eu preciso conferir direitinho, perdão pela minha falha aqui. Mas é isso. O editor muda o nome da tese do Rubem Alves, mas era para ser ele, justamente estava falando nessa perspectiva do diálogo de marxismo e cristianismo, etc. e tal. Bom, por isso o Rubem Alves é considerado um dos precursores também da teologia da libertação, e é muito interessante conhecer um pouco desse trabalho. Porque, na verdade, quando o cristianismo, na minha percepção, né, é bem interpretado, é bem vivido, todos os cristãos podem se comunicar pela mesma base, né? Porque é a base da fraternidade, que é a base da justiça, que é a base do bem-estar universal. Quer dizer, Jesus foi alguém progressista, né? Quer dizer, então, se a gente segue Jesus, não tem como ser um conservador, um inquisidor, enfim, né? Não. Você sabe, aí eu acho que podemos relembrar o seguinte, todo movimento de reforma é uma tentativa de volta às origens. Pelo menos quase todos eles dizem que fazem isso. Mas eles fazem essa volta, claro, limitados pelos próprios óculos que eles usam do seu tempo. Então, quando Lutero e Calvino tentaram resgatar, eles resgataram um aspecto
da comunidade original, que era essa coisa do indivíduo, da liberdade que cada um tinha para acessar as escrituras, alguma coisa assim. Mas quando a gente lê lá, por exemplo, em Atos 2, como é que vivia a comunidade, tendo tudo em comum, repartindo os bens, não deixando ninguém passar necessidade, partindo o pão, né? Essa coisa toda, aí você vê que, de fato, essa fraternidade, esse espírito comunitário, vai muito além do que essa liberdade individual que os primeiros reformadores aí propuseram. Então, agora, quando a gente chega mais no final, com essa teologia do evangelho social e a teologia da libertação, aí acho que há essa volta para a consciência que cristianismo, que a nossa vida só funciona bem se ela for comunitária. Ela tem a valorização do indivíduo, mas o indivíduo está inserido numa comunidade. E, claro, essa parte da hierarquia é colocada em segundo plano realmente, mas não é o indivíduo mais que é importante. O individualismo não tem força. A força é do indivíduo na comunidade, como parte de uma comunidade. Então, nesse sentido, é uma volta muito bonita para o começo. Eu acho que é interessante isso que você falou, que é uma das coisas que eu tenho estudado muito no decorrer da minha vida. A história do cristianismo me fascina, né? Estudo assim desde do início, os pais da igreja, os primeiros 300 anos, depois toda a história, a Idade Média, depois a Reforma. Tudo é um tema que eu sou fascinada. E aí o que acontece? Essa tentativa de volta, ela foi feita em várias épocas históricas, muitas vezes foram consideradas heréticas, por exemplo, na Idade Média, né? Vamos supor, os valdenses, né? Eles foram expulsos, foram considerados. O próprio Francisco de Assis era uma pessoa que estava querendo voltar ao espírito primitivo do Cristo, né? De imitar Jesus, né? E, de certa forma, ele só foi tolerado porque ele tinha um grupo grande de pessoas com ele que davam um certo respaldo. Senão, ele tinha sido fritado também do mesmo jeito. Exato. É que acontece que ele era uma pessoa que não se opunha com violência, né? Então, a igreja assimilou ao invés de expulsá-lo, né? Bom, ele era de uma superioridade fora do comum, né? Mas aí o que acontece? E depois outras tentativas inúmeras, né? Algumas ficaram dentro da própria igreja, outras foram expulsas e outras geraram a reforma, e dentro da própria reforma houve várias tentativas de renovação. Eu me lembrei agora, por exemplo, o pietismo, que também foi uma outra vertente que quis recuperar um cristianismo mais intimista, né? E não tão hierarquizado, não tão institucionalizado. Agora, eu digo para você, não sei se você sabe, mas o próprio espiritismo de Kardec também se pretende uma releitura do cristianismo, né? Imagino, sim. Também se pretende, tanto por isso que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, existe sempre essa tentativa de resgatar uma pureza original que foi perdida. E acho que cada qual resgatou um aspecto, né? Nós ainda estamos longe na humanidade de seguir Jesus de fato, né? Eu considero assim, pelo menos, né? Infelizmente. Porque se estivéssemos seguindo Jesus, faríamos um mundo bem melhor, né? Tem um aspecto interessante da história do espiritismo que ele começa nos Estados Unidos, né? Então, as primeiras manifestações de espíritos, de conversa com espíritos, acontecem nos Estados Unidos no século XIX, nesse contexto dos Quakers, que tinha também ideias ali conflitantes, tinha a ideia do unitarismo, por exemplo, dentro daquelas comunidades, e aí dentro dessas ideias você tem lá um grupo então que dissidente, que acha que as mulheres tinham que ter mais participação, que a conversa com o Espírito Santo era uma coisa acessível a todos e que todo mundo poderia falar, poderia manifestar isso, e aí a partir desta concepção é que começam a aparecer essas manifestações que depois são estudadas por Kardec, e aí ele faz uma ponte entre isso daí e o que estava acontecendo na Europa, e aí nasce o Espiritismo. Então, também vem de movimentos protestantes em conflito com outras ideias protestantes que já existiam lá e que trazem novidades ali para... E outra coisa, é bom explicar para o público que talvez não saiba, né, o que é unitarismo, né? Unitarismo é a ideia de que Deus é só uno, não é unitrino, ou seja, não aceita a Santíssima Trindade, que é algo considerado pela maioria dos cristãos como
definitivo para se dizer se a pessoa é cristã ou não. Por isso que muitos cristãos não aceitam que o espiritismo seja cristão, ou que o testemunho de Jeová seja cristão, porque o testemunho de Jeová é unitarista também, né, como o espiritismo. Mas houve esse movimento unitarista, ele percorreu toda a história do cristianismo, porque era o antigo arianismo, né, lá do começo dos primeiros 300 anos, dizendo que Deus é uno, não é trino. Jesus não é Deus encarnado. Então, essa é a ideia do unitarismo. E o espiritismo é unitarista nesse sentido, né? Jesus é um enviado de Deus, tal. E assim pensam, por exemplo, os islâmicos, né? Que não são cristãos, mas são unitaristas também, né? E eles também eles não se tornaram, eles se opõem ao cristianismo nesse sentido, né? Da trindade, porque para eles é um politeísmo, digamos assim. Então, essa foi uma das questões que também provocou muitas disputas no decorrer da história, desde lá do cristianismo primitivo, né? Perfeito. E aí hoje, quer dizer, ainda hoje, os cristãos, os protestantes, os católicos, na sua majoritários, digamos, os cristãos majoritários, acham que os unitaristas não são cristãos, né? Mas, por exemplo, nós espíritas, alguns espíritas, nem todos, se reivindicam porque tudo, né? Tudo é polêmico. É sempre complexo. O espiritismo tem gente que não aceita que o espiritismo seja cristão, enfim. Mas uma parte dos espíritas se proclamam cristãos unitaristas, digamos, sem que eles próprios adotem esse termo, porque nem sabem o que é, né? Mas eu estou explicando historicamente, né? Enfim. Muito legal. Você sabe que nos anos 50 o Conselho Mundial de Igrejas promoveu um estudo sobre essas diferenças entre as igrejas, porque quando eles propunham as assembleias, eles até que caminhavam bem nisso que dizia respeito aos compromissos sociais, a essa questão humanitária e tal, mas eles esbarravam em alguns aspectos bem particulares da liturgia de cada um. Um não aceitava a ceia do jeito que o outro fazia, o batismo do outro, não sei o que lá do outro. Então eles resolveram promover um estudo para ver, nesse meio dessa diferença toda, o que a gente tem de essencial que ainda, o que caracteriza um cristão, né? E aí um dos trabalhos chegou à seguinte conclusão, assim, tem 2 pontos que nos caracterizam, que são comuns a todos os grupos, por mais distintos que eles sejam. Um deles é a questão do pão, é a partilha do pão, a Santa Ceia. Podem variar no formato, na maneira como faz, mas todas elas, de alguma forma, têm essa valorização da partilha do pão, que significa também a partilha da solidariedade. Quer dizer, ela pode não ser exatamente você quebrar um pedaço de pão, mas se você pratica essa solidariedade. E outro aspecto é o lance da palavra. A palavra de Deus, que é lida, que é proclamada, que é anunciada, é o evangelho. Então são esses 2 pontos que não variam. Você pode ir numa igreja católica, ir num outro movimento, em qualquer outra igreja, de alguma forma eles vão ter preservados esses 2 pilares, ou seja, o cristianismo se sustenta em cima do pão e da palavra, com todas as possibilidades de interpretação que você pode dar de abertura para isso. E aí eu queria te chamar a atenção para um outro aspecto de que o evangelho, de fato, o cristianismo, é uma coisa universal, que ele tende para a universalidade. E as religiões, quando elas vão se fechando nos seus dogmas, elas tendem para uma particularização. E aí, sempre que você tem a particularização contra a universalização do cristianismo, há um embate, há um choque. Mas assim, vamos pensar, quando você pensa na expansão, no crescimento do cristianismo, é como se você estivesse crescendo fisicamente também, chega uma hora que as suas roupas já não servem mais, você tem que tirar aquelas, se desfazer delas e colocar roupas que se adequem ao seu novo tamanho. Então eu tenho a impressão que é isso, a gente vai caminhando ao longo da história, trocando de roupa, cada vez com uma roupa mais adequada para o tamanho que nós estamos, né, vivendo. E eu acho que agora a gente está numa época que a gente pode abrir bem esse horizonte e usar roupas um pouco mais largas, né? Então, porque no fundo, essa questão mesmo do unitarismo, a Bíblia fala de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, mas também fala que Deus é único, também fala lá no Apocalipse que fala dos 7 Espíritos de Deus. Então Deus é um, são 3 ou são 7? Quem que vai saber de fato, né? Então essa é a maneira de a gente ver, interpretar, mas a roupa do Evangelho é muito maior, ou melhor, assim, o corpo do Evangelho é muito maior do que o tamanho das nossas roupas, né? Quer dizer que é aquilo que Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros e sabereis que sois meus discípulos. Ponto. Sim. Então, quer dizer, se a gente se apegar a esse aspecto, não existe restrição nenhuma, né? Aliás,
né? Me permita fazer um adendo fundamental, já que você mencionou isso. Quando eu falou dos dois pontos fundamentais do cristianismo, então, que era o pão e a palavra, representam justamente esse grande mandamento bifurcado, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sendo que o pão está na dimensão horizontal do amar ao próximo e a palavra está na dimensão de nos relacionarmos com Deus, que é amor a Deus. Então, esses dois pilares sustentam o que seria a essência do evangelho, né? Agora, deixa eu encaminhar a conversa para um outro aspecto que nos angustia, que é o aspecto que nós vivemos atualmente no Brasil, né? Porque, veja, nós estamos aqui falando de um protestantismo progressista, de um cristianismo progressista, etc. E nós estamos vivendo uma situação social e política em que grande parte dos evangélicos brasileiros, principalmente de origem pentecostal e neopentecostal, estão apoiando um pensamento de extrema-direita, está havendo no Brasil, quer dizer que nunca deixou de ter, mas enfim, uma mistura do Estado com a religião. Antes era com a religião católica, agora é com os protestantes, né? Ou seja, nós temos aí uma ministra que é evangélica, nós temos vários ministros que são evangélicos e que têm uma postura extremamente dogmática, conservadora, que está muito longe de todas essas ideias que você expôs aqui, né? Assim, o pentecostalismo, que eu saiba, né, nasceu nos Estados Unidos como algo das comunidades negras, como uma voz dos negros, né, dos oprimidos, né, que eles não tinham voz nas igrejas, né, e eles começaram a falar, manifestar o Espírito Santo, os negros, né, e assim, era uma coisa revolucionária, e hoje se tornou algo absolutamente reacionário, conservador e opressor, né? Como é que você vê isso? O que você comenta a respeito disso, né? Eu acho que esse é o tema que os cientistas da religião todos tentam estudar, entender, antropólogos, sociólogos. A gente ainda não tem uma explicação muito convincente sobre como que é possível isso tudo, né? Pensamentos tão díspares se dizerem todos bebendo da mesma fonte, ou que são todos cristãos, é um problema. A gente não sabe explicar isso muito bem. Mas eu acho assim, a gente vive um tempo de contradições. Quando acontece a reforma protestante, com essa valorização da liberdade, também vai motivar a separação de igreja e Estado, né? Essa teologia vai motivar essa laicização do Estado, e a igreja é igreja, Estado é Estado. Mas a gente está voltando para um tempo em que as coisas se misturam de novo. A gente está criando um Estado islâmico, só que não islâmico aqui no Brasil, né? do tipo que está acontecendo na região lá do Oriente Médio, que é muito intolerante, muito dono da verdade, que vai na contramão dessas melhores tradições que a gente mencionou aí, né? Porque faltou tempo, a gente não falou de Albert, eu falei um pouco de Albert Schweitzer, mas Bonhoeffer, Barth, Brunner, Paul Tillich, tantos outros, né? O próprio Martin Luther King, que mostra uma outra perspectiva de um outro protestantismo que tem muito pouco a ver com esse atual. E é claro, você vê, o próprio pentecostalismo na América Latina, ele nasce no Chile, se não me engano, e o pentecostalismo do Chile é muito diferente do brasileiro. Lá, o pentecostalismo do Chile é de esquerda, é um movimento muito interessante, pelo menos esse originário. E aqui não, aqui é um movimento que nasce, ele vai crescer exatamente na época da ditadura militar. É um caminho longo para explicar, mas só para dizer assim, até os anos 50, 60, as igrejas que cresciam mais protestantes no Brasil eram as protestantes históricas. Quando há um expurgo com a ditadura, então, por exemplo, só na igreja presbiteriana, mais de 40 pastores foram expulsos da igreja nessa época, para você ter uma ideia. Para uma igreja pequena, perder 40 dos seus grandes líderes, dos seus principais líderes, foi um baque imenso. Então, gerou um vácuo muito grande, né? O que ia preencher esse vácuo? O pentecostalismo já vinha crescendo devagarinho, mas aí houve uma injeção de dinheiro muito grande dos Estados Unidos aqui no Brasil, com esses movimentos carismáticos e autônomos, sabe? E aí esses grupos tomaram esse vácuo e cresceram muito. Foi meio um caminho contrário que aconteceu na Igreja Católica, que a Igreja Católica daí se organizou na teologia da libertação, nas comunidades eclesiais de base e tal, mas aqui o que foi correndo paralelo e foi crescendo pelas bordas foi esse movimento carismático pentecostal que vai desembocar no neopentecostalismo. E a grande ânsia, assim, o achado que foi
encontrado por esses grupos foi a ambição das pessoas de querer ascensão social. Então, os primeiros movimentos prometiam cura, prometiam identidade, prometiam um céu, uma vida de fartura e de alegrias lá na eternidade. E esse outro grupo percebeu que as pessoas não estavam com paciência para esperar tanto tempo, não. Eles querem fartura e bem-estar agora. E começaram a oferecer esse tipo de solução. E nessa esteira é que surge e cresce o movimento neopentecostal, que faz o contrário do que as igrejas protestantes, ou pelo menos aquelas pentecostais antes faziam, que elas eram contra os meios de comunicação de massa, você não podia ter televisão, não podia escutar rádio, nem nada. Esse outro grupo não, ele é muito simpático, ele sabe lidar com isso, ele vai e usa. Também a questão, né, da prosperidade ou da riqueza. Teologia da prosperidade, né? Que assim, a ambição que era vista como um pecado, né, agora não, é visto como uma bênção de Deus, né, um sinal da graça de Deus. Então há uma mudança muito grande na perspectiva e vai ao encontro, né, do que as pessoas esperavam ou queriam. E aí é um crescimento muito grande. E daí outra coisa também, que era meio tabu, a ideia de que religião e política não se misturavam. Especialmente por causa da ditadura militar, quase não se falava em política nas igrejas tradicionais, pelo menos. Os pentecostais foram indo... por incrível que pareça, tem registro de que os evangélicos, pentecostais, se aliaram na luta contra a ditadura militar, para a queda da ditadura. Só que os neopentecostais não. Esses se associaram a esses grupos mais conservadores que hoje desejam a volta da ditadura. Então, é difícil a gente dizer que seja o mesmo grupo, inclusive, né? Quando a gente fala assim, será que realmente os neopentecostais são herdeiros da reforma, são herdeiros do protestantismo? É muito difícil dizer com certeza, assim, né? Eu sempre disse uma coisa, que esse movimento do neopentecostalismo no Brasil era um braço da colonização americana, norte-americana. Né? Foi um investimento, de fato, né? Ideológico, né? E inclusive para se contrapor às comunidades de base, né? da teologia da libertação, da Igreja Católica. Né? Contrapor a esse avanço da teologia da libertação. Então, realmente foi um investimento, inclusive financeiro, né? Nesse sentido, que você mencionou aí. Né? Mas eu gostaria de que você falasse um pouco, antes de terminar, a gente já está avançando aí. Você citou aí vários herdeiros deste movimento do social gospel, né, do evangelho social dos Estados Unidos, que foi no final do século XIX, começo do século XX, entre eles o Martin Luther King e outros que você citou. Você não poderia falar um pouco em que se desdobrou isso? Quer dizer, podemos dizer que hoje, contemporaneamente, ou pelo menos no século XX, as posturas sociais dos protestantes se devem a este movimento do evangelho social americano do século XIX, começo do XX? Eu diria que sim, que os que têm consciência de um protestantismo mais progressista beberam dessa fonte, mas não ficaram lá, porque de fato lá ainda tem um resquício meio paternalista, assim, não é? Um evangelho social, assim, você vê alguém passando fome, você deve fazer alguma coisa para ajudá-lo, mas você não ataca exatamente as causas da fome. E o que a teologia latino-americana é que dá essa grande contribuição, né? E claro, com esse diálogo com o marxismo e tudo mais, que questiona as fontes da miséria, as fontes da pobreza. E vários setores, sim, se apropriaram desses conceitos, dessa reflexão e caminharam. Eu, por exemplo, fiz parte da Igreja Metodista num período muito bonito, dos anos 80, anos 90, em que ela estava muito alinhada com essa questão da teologia da libertação, embora não pudesse dizer que era exatamente, porque era num contexto protestante, que é mais classe média e tudo, então não era exatamente aquele das comunidades eclesiais de base e tudo, mas mesmo assim ela tinha essa perspectiva, ela caminhava no olhar da história do avesso, né? A história dos perdedores, a história a partir dos oprimidos e tudo mais. Só que, como eu disse, esse movimento carismático foi caminhando paralelo e conseguiu, por vias até, entre aspas, legítimas, assumir o poder na igreja, elegendo seus próprios bispos e tudo mais, que na Igreja Metodista se elegem os bispos, né? Então, os bispos mais conservadores, e a gente perdeu essa história de alguma forma, né? Então, hoje eu não sei dizer
que igrejas, a não ser talvez a igreja luterana, um pouco a igreja anglicana, um pouco da igreja presbiteriana unida, que ainda tem essa perspectiva progressista. E algumas igrejas isoladamente aqui e ali. Mas no corpo geral, elas acabaram sendo engolidas por esse novo movimento, também porque elas estavam sendo sufocadas e perdendo uma evasão de membros muito grande, que tem várias explicações para isso, né? Uma delas, que eu queria só deixar registrado aqui, tem a ver com a questão da matriz cultural brasileira, ou matriz religiosa brasileira. Então, há uma tese de vários sociólogos e cientistas da religião que defendem essa ideia, que eu acho bem interessante, que aquelas religiões que se afinam de alguma forma com a perspectiva da cultura brasileira, quer dizer, com a matriz religiosa e a matriz cultural brasileira, essas tendem a se manter e até se expandir, crescer. Aquelas que vão na contramão da matriz religiosa não têm muita chance de sobreviver. E aí, nesse sentido, assim, o protestantismo tradicional não tinha muita chance de ir para frente mesmo, porque ele se opunha. Ele não gosta de samba, ele não gosta de imagem, ele não gosta de festa. Então, não tinha muita solução. Quando você agora pega essa coisa, qual que é a matriz? A nossa matriz é a indígena, a africana e o catolicismo popular, bem popular mesmo, português e ibérico que chegou aqui, né? Que é das romarias, das promessas, dos milagres, dos santos, né? Se uma religião se afinar mais com isso, ela tem mais chance de dar certo. E o neopentecostalismo teve essa sacada. Tanto é, por exemplo, o protestantismo tradicional, quando fala das questões africanas ou das religiões africanas, ele se coloca como um contraponto. Não, a religião africana tem uma solução, nós temos outra. O neopentecostalismo, não. Ele diz assim, se alguém fez um trabalho para você, vem aqui que a gente faz outro trabalho para desfazer o seu trabalho. Ou seja, ele joga no mesmo campo ideológico, imaginário, simbólico. Então, ele teve mais chance, mais vínculo com a religiosidade popular e, por isso, também isso cresceu. E acho que tem uma outra coisa mais subjetiva, que é ele entendeu qual era a aspiração mais egoísta das pessoas. As pessoas querem subir de vida, querem melhorar, viver mais confortavelmente. E aí é um apelo muito barganha, forte, né? difícil de... O cristianismo tradicional é altruísta e o cristianismo neopentecostal é egoísta. E aí é uma balança complicada para você equilibrar. As pessoas tendem e dentro de uma sociedade de consumo, né, em que o consumo é estimulado o tempo inteiro, então esse discurso da prosperidade ele tem muito mais chance de se enraizar, né, nas pessoas, né, digamos assim. Você tem o discurso da prosperidade de um lado e o da solidariedade do outro, que é todo esse evangelho progressista, da teologia da libertação e coisa assim, é a solidariedade. É a vida em comunidade. E aqui do outro lado é o egoísmo, o indivíduo e a prosperidade. São duas balanças, dois mundos diferentes. Exatamente. E aí, digamos, o sistema econômico que nós vivemos, ele é favorável a esse discurso da teologia da prosperidade, né? Totalmente. 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 Talvez agora, com essa pandemia, as coisas, esses pilares aí ruíram um pouquinho, viu? Porque vamos esperar que sim, né? Tomara que não volte pior ainda depois, mas de alguma forma as pessoas viram que não dá, assim, continuar desse jeito não dá certo. A gente estava indo para um caminho sem solução, né? Não sei se tem tempo ainda, eu queria trazer mais um pouquinho. A gente entrevistou aqui também já em outros programas um outro professor de teologia que chama Renato Ferreira Machado. Ele faz umas pontes entre cultura pop e teologia. E aí, uma das coisas que ele fala, que eu acho muito interessante, que pode ser talvez uma resposta para esse dilema que a gente está vivendo, é que a teologia protestante nos Estados Unidos, quando ela encontra a população negra, a população negra ressignifica tudo isso e passa a agir e tem, então, portanto, uma atuação religiosa em cima dos valores deles, só que dentro de uma tradição protestante. E aí ele vê nesse movimento uma bifurcação. Então você tem lá, quando os negros estão escravizados, você tem os cantos de trabalho, você tem a música religiosa também, os spiritual soul. E aí quando você tem a libertação dos escravos, e eles têm mais autonomia, você
eles criam dois estilos. Um é o blues, que é uma música que vai falar das tristezas, porque eles obviamente são uma população mais pobre, né, mais fragilizada. Mas também tem o gospel, que é uma assim, seria, digamos, a manifestação da alegria, que é o que seria o elemento que mostraria que eles são eleitos, ou que eles estão salvos. Então, o povo alegre é o povo salvo. Esse é o ponto do gospel na igreja, aquela alegria, e a população branca vai desenvolver uma outra música que é o country. E o country, ele também tem as letras sobre os problemas, os dramas do trabalhador e tal, mas ele não tem a coisa da alegria, ele vai para a coisa da ostentação, que tem muito também hoje no sertanejo brasileiro e tal, também tem, porque esse sertanejo também está associado ao neopentecostalismo e tal. Então, você tem a coisa da ostentação, porque o sinal de salvação é você ter as coisas, né? Então, e aí você tem, quer dizer, e a cultura norte-americana, a cultura musical norte-americana influencia o mundo inteiro. Quer dizer, a cultura no século XX ela é hegemônica no mundo inteiro e aí as pessoas passam a pensar a partir dessas imagens que são construídas nessa cultura. Mas a alegria como um sinal de salvação dentro dessa ideia negra americana é uma solução interessante, porque é uma possibilidade outra que conversa com a cultura brasileira, porque a cultura brasileira é iorubá e é a cultura da alegria, da festa, mas que é uma outra chave que não é a chave da prosperidade que hoje está dominando essa teologia. E pode ser uma solução. Eu sempre falei, né, que os negros nos Estados Unidos tinham transformado o protestantismo, que era aquela religião austera, né, fechada, numa festa, né, com dança, com batendo palma, etc. E eu adoro os spirituals, né, inclusive canto. E aí isso daí me toca demais, né? Me toca tremendamente. Mas o que você comenta? Do mesmo jeito que você falou isso aí, né? Que os negros reformularam a espiritualidade norte-americana, eu sempre tive essa ideia também de que se os missionários protestantes que tivessem vindo para o Brasil no final do século XIX não tivessem sido os brancos do Sul, porque foi isso que aconteceu, tivessem vindo os negros ou o pessoal do norte dos Estados Unidos, nós teríamos uma outra igreja protestante no Brasil. Com certeza. E você sabe que, em grande parte, alguns desses movimentos migratórios de norte-americanos para o Brasil, que se estabeleceram aqui na região de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, tudo, até por causa disso que eles têm aquele sotaque, aquele jeito próprio de falar ali, era porque lá foi abolida a escravidão, eles não podiam ter mais escravos, e eles ficaram tão aborrecidos que procuraram no mapa onde é que tinha um lugar onde ainda podia ter escravos. E eles vieram para cá para poder continuar tendo escravos. Uma coisa impressionante, né? Nossa Senhora. Então, claro que isso não era geral, porque que nem o Simon e outros missionários fundadores, eles eram contra a escravidão. O Wesley mesmo, o último texto dele é combatendo a escravidão. Sim. Mas o povo, vocês sabem, não teve jeito, né? Então vieram esses missionários do Sul, brancos, ricos, escravagistas, foram eles que meio deram o pontapé inicial do protestantismo no Brasil, e aí é contra a cultura negra, contra a cultura popular, tudo que fosse assim, esse jeito do brasileiro era considerado coisa pecado, né, pecado do diabo, coisa do gênero assim. Olha, nós estamos, infelizmente, chegando ao fim do nosso tempo dessa entrevista maravilhosa, mas vamos chamá-lo de novo aqui qualquer hora dessas para a gente continuar e falar outros assuntos. Com muito gosto. Uhum. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui e eu gostaria de encerrar a nossa entrevista com a leitura de uma oração, poema, justamente do Walter Rauschenbusch, né? Que você citou aqui como um dos grandes teólogos norte-americanos que começou esse movimento do evangelho social, do social gospel, e que inspirou depois outros continuadores. E aqui neste livro, né, que eu sempre cito aqui, As Orações da Humanidade, que foi organizado pelo Faustino Teixeira e pelo Volney Berkenbrock, né? Eles colocam orações de todas as tradições, etc., que tem várias do Rauschenbusch, né?
E eu vou citar ler uma para a gente encerrar. Então, depois eu passo a palavra para você, tá bom? Para dar Agora, posso só dar uma sugestão para quem está nos assistindo? Se vocês forem procurar, acho que eu não vou falar editor, que eu não tenho certeza, mas o Rubem Alves gravou em áudio várias orações do Rauschenbusch. Você acha em livro e acha em áudio, isso para comprar em CD, tudo. É maravilhoso. Procura na eu internet, é mesma capaz vou de achar. comprar, porque eu não tenho. Eu Vale mesma a vou pena. comprar, porque eu não tenho. Então, um novo dia está diante de nós. Mais uma vez, um novo dia está diante de nós, nosso Pai. Ao sairmos para o nosso trabalho e ao tocarmos com as nossas mãos, as mãos e a vida de nossos companheiros, faze de nós, pedimos-te, amigos de todo mundo, salva-nos de entristecer um coração com uma palavra de raiva ou com um ódio secreto, que não arranhemos o amor próprio de ninguém com nosso desprezo ou malícia. Ajuda-nos a alegrar com nosso afeto aqueles que estão sofrendo, a animar os que estão abatidos com a nossa esperança e a fortalecer em todos o sentido do valor e da alegria da vida. Salva-nos do veneno mortal da arrogância de classe. Permite que possamos olhar todas as pessoas face a face, com os olhos de um irmão. Se alguém necessitar de nós, permite que o ajudemos sem relutância, se for possível, e que possamos nos alegrar porque temos em nós este dom de servir os nossos companheiros. Muito bonito. Maravilhoso. Você quer fazer as suas considerações finais? Só agradecer muito, Dora, pelo privilégio, pela alegria, cumprimentar você pelos seus programas, que tem uma qualidade de vídeo, de áudio muito boas, e o conteúdo que você tem trabalhado tem sido realmente muito inspirador. Muito obrigado. Com amigos como você, a gente só pode trabalhar coisas boas. Que bom, que bom. Então, Obrigado, Maurício, também pelo seu apoio, viu? Eu agradeço, então, e voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Abraço.